Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a essa coleção de vídeos tutoriais sobre filosofia. Como sempre menciono no comecinho dos vídeos, eu tenho duas intenções com esses vídeos tutoriais. Em primeiro lugar, é oferecer uma ferramenta de apoio às explicações teóricas sobre temas introdutórios da filosofia. E, em segundo lugar, é oferecer um ponto de partida para qualquer pessoa que tenha interesse em aprender o básico do básico da filosofia. E com isso começamos. No vídeo anterior, eu apresentei a questão da lógica informal. Então, eu apresentei a distinção, a definição e o escopo da lógica informal. E utilizei como exemplo de escopo os argumentos plausíveis. Nesse vídeo, vamos adentrar um pouco mais nesse escopo dos argumentos plausíveis, mas não só dos argumentos plausíveis, também como na análise dos argumentos de modo geral, desde uma perspectiva do contexto da argumentação, dos conteúdos, da linguagem e das intenções comunicativas. Então, com isso em mente, começamos. Vou retomar aqui essa definição de lógica informal que eu apresentei no vídeo anterior, onde, segundo Mahaldi e Solanas, a lógica informal, também conhecida como teoria da argumentação, é uma disciplina que tem por objetivo desenvolver padrões, critérios e procedimentos não formais para a análise, a interpretação e a avaliação de argumentos no discurso cotidiano. Então, essa avaliação de argumentos, a gente pode entender como a análise de argumentos. Então, como é que vamos analisar argumentos, né? Como que vamos olhar para os argumentos na lógica informal e conseguir ter uma avaliação sobre eles? Bem, de acordo com Començanã, a TA, e TA aqui, pode ser que eu fale uma vez ou outra, então já vou explicar que a TA aqui se trata da teoria da argumentação. Então, a TA, ela preocupa-se com os estudos dos raciocínios segundo os fatores à continuação. Os contextos reais da argumentação, os conteúdos das afirmações e a linguagem e intenções comunicativas. Ao longo do vídeo, vamos entrar em detalhes em cada um desses três fatores, então, separadamente. Comecemos, então, pelos contextos argumentativos. E um contexto argumentativo nada mais é do que uma situação em que a argumentação acontece. Claro, estamos aqui a explicar a lógica informal, mas os princípios básicos da lógica informal. Existem vários outros contextos argumentativos, mas aqui trataremos especificamente desse contexto, que é o contexto, acho que é o principal dentro da lógica informal, que é o contexto dialético e dialógico. Quando mencionamos dialético e dialógico, é porque estamos adentrando no nível do diálogo, certo? Existem outros contextos, um exemplo de outros contextos é o contexto não dialógico, mas sim polilógico, onde temos a presença de múltiplos agentes, múltiplas posições e múltiplos lugares. Aqui, nesse nível do diálogo, vamos imaginar as figuras de um proponente e a figura de um oponente. O proponente, então, ele seria esse agente que apresenta e tenta justificar uma afirmação ou tese, e o oponente é o agente que recebe a mensagem ou desafia a tese do proponente. O objetivo do proponente, então, é persuadir a aceitação de uma proposição designada, que seria a tese ou conclusão. E o objetivo do oponente é introduzir objeções, dúvidas ou contra-argumentos. Aqui eu apresentei um conceito de proposição e para quem não viu o vídeo ou não sabe do que se trata, vou deixar o link nas informações do vídeo, de um outro vídeo onde eu já expliquei isso, ok? Bem, então, nós temos essas duas figuras de proponente versus oponentes
E isso também pode ser representado não por uma pessoa individual, mas um grupo de proponente e um grupo de oponente. Por exemplo, um grupo de proponente quer propor uma tese porque acredita na sustentabilidade dos produtos. Sustentabilidade não, vamos pensar que nos supermercados, nos mercados só deveriam vender-se produtos veganos, um exemplo. Então esse grupo ele vai propor e tentar persuadir a aceitação dessa tese, de que nos mercados só deveriam vender produtos veganos. E um grupo oponente irá contra isso. Então, não precisa ser necessariamente essa figura do individual, está representado no individual, mas a representação ela pode ser mais ampla, ok? Bem, então, considerando que nós estamos no nível do diálogo, podemos considerar que temos tipos de diálogos. Ou seja, quando falamos em tipos de diálogos, estamos nos referindo assim, a que esse diálogo serve? Para que nós estamos dialogando, certo? Então, os tipos de diálogos podem, claro, também aqui não vou fazer uma descrição exaustiva dos tipos de diálogos, vou dar alguns exemplos que acho que são suficientes para entender a dinâmica, mas também, até porque como eu já mencionei, um vídeo de introdução. Bem, o primeiro, então, seria a discussão crítica, onde dois grupos ou duas pessoas têm um diálogo para quê? Para resolver um conflito de opiniões de modo racional, visando descobrir a verdade ou esclarecer problemas. Isso vemos bastante, por exemplo, no mundo acadêmico, onde um autor tem um autor ou um conjunto de autores tem uma tese e escreve as suas razões, ou seja, as suas premissas para justificar aquela determinada tese, e outro grupo ou outra pessoa escreve um artigo oferecendo razões contrárias àquilo. Então, na verdade, isso está a acontecer por quê? Para resolver esse conflito de opiniões de modo racional, ok? Um outro tipo de diálogo é o diálogo de persuasão, onde o objetivo é convencer racionalmente uma audiência, não necessariamente uma audiência, mas pode ser uma outra pessoa, mas no âmbito do individual. E, por exemplo, isso de convencer racionalmente uma audiência, um determinado tipo de argumento vai surtir mais efeito num determinado tipo de audiência do que em outra, por exemplo, né? Então, ele pode ser mais ou menos persuasivo, dependendo do público e das circunstâncias. Outro tipo é o diálogo de deliberação, onde envolve uma decisão. Temos que um grupo de pessoas ou duas pessoas ou precisam decidir sobre o que fazer em relação a alguma coisa. Então, entra num diálogo de deliberação, onde as pessoas vão dar as premissas, que são as razões, para justificar aquilo que elas acham que deve ser feito em relação ao fato, ok? Outro é o diálogo de negociação, onde vai ter a solução de um conflito de interesses. Muitas vezes isso acontece, a gente vê entre líderes de Estado, onde os estados, cada um tem os seus próprios interesses, há um conflito, então entra naquele diálogo para negociar. Da mesma forma, vai acontecer de dar as premissas, vão ter que dar razões para sustentar aquilo que cada uma das partes deseja fazer. Bem, saímos então dos contextos argumentativos e entramos no fator dos conteúdos dos argumentos, ok? Só para recordar, estamos a tratar da análise dos argumentos, né? E tratar desses fatores, que são 3, certo? Então, saímos do fator 1, que são os contextos argumentativos, e, aqui, entramos no conteúdo dos argumentos, onde o que está a ser tratado é a dimensão semântica e epistêmica do argumento. Seria assim, quais informações esses argumentos têm a oferecer? Bem, de certa forma, trata-se do valor informativo do conteúdo,
das premissas e da conclusão. Que, de novo, lembrando que um argumento ele é composto de premissas e conclusão. Bem, dentro dos conteúdos dos argumentos, nós temos alguns critérios de análise. E esses critérios de análise são 3. A aceitabilidade das premissas, a pertinência das premissas e a suficiência das premissas. A aceitabilidade das premissas está relacionada com o fato do quão razoáveis essas premissas vão ser. Se elas são convincentes, se elas são verdadeiras. Se eu tenho que oferecer razões para justificar uma tese, essas razões elas têm que ser razoáveis, convincentes e verdadeiras, ok? A mesma coisa da pertinência, as premissas devem ser relevantes para a conclusão. Se uma premissa não tem relação direta com a conclusão, o argumento perde a força. E a suficiência das premissas. Elas devem oferecer suporte suficiente para justificar a conclusão. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou, de novo, argumentando, então eu estou a dar razões, que são as premissas, para justificar a minha tese. Então, essas razões, elas têm que ser suficientes. Se nós temos a figura do oponente, seja no nível individual ou no nível do grupo, para o oponente, ele tem que meio que ficar sem argumento diante dessa suficiência das premissas, certo? Claro, estamos aqui a falar de modelos ideais de argumentação. Claro que no cotidiano, no dia a dia, não acontece assim, mas aqui é mesmo uma idealização de como a argumentação deve ser. Estamos tratando também no âmbito normativo, ok? Bem, então temos essa aceitabilidade das premissas, que seria, dentro desses critérios, está relacionado com elas ser relevantes para a conclusão, e também isso acontece muito aqui no ensino em Portugal, do secundário, de tratar a aceitabilidade como validez, a pertinência como plausibilidade e a suficiência como força, ok? Quando temos num argumento esses três critérios estão unidos, estão integrados, então nós temos aquilo que Johnson e Blair chamam de um argumento corrente, ou corrent argument, ok? Bem, saímos então do fator 2, conteúdo dos argumentos, e vamos para o 3, linguagem e intenções comunicativas. E aqui a gente está dentro do âmbito da boa prática argumentativa. Ou, em outras palavras, seria a dimensão prática e retórica da argumentação. Aqui nós vamos tratar de um conjunto de princípios, e esse conjunto de princípios eu extraí desse livro, Las Trampas de Circe, Falácias Lógicas e Argumentação Informal, que é da Montserrat Borges Solane, uma autora que eu gosto muito, da Espanha, e esses conjuntos de princípios foram extraídos dessa obra dela. Bem, então, esses conjuntos são a caridade interpretativa, a suspensão do juízo interpretativo, a falibilidade doxástica, a relevância argumentativa, a suficiência argumentativa, clareza e busca da verdade. Trataremos de cada um em separado. Então, temos a caridade interpretativa. Então, a caridade interpretativa pode ser entendida como, quando analisamos ou interpretamos um argumento, devemos buscar a melhor e mais razoável interpretação possível. Bem, o que isso significa na prática? Tentar compreender o ponto de vista do outro da forma mais forte e coerente, evitando atribuir ideias absurdas ou erros que a pessoa talvez não tenha defendido. Por exemplo, imaginemos uma pessoa X qualquer no mundo, onde essa pessoa diz: todas as pessoas devem ter acesso à educação. Então, quando essa pessoa diz isso, a pessoa Y que está
no diálogo, participando do diálogo, argumentação, ela não deve, por exemplo, interpretar disso que nós deveremos ensinar tudo para todos ao mesmo tempo. Entende? Assim, é esse cuidado naquilo que eu estou a interpretar, né? Buscar uma razoabilidade naquilo que está sendo dito. Até porque entender que a outra pessoa nem sempre ela encontra as palavras adequadas. Às vezes aquilo foge um pouco. Então é tentar entender um pouco qual é a intenção de cada uma das partes ali presentes no argumento, na argumentação, desculpa. O outro princípio seria a suspensão do juízo interpretativo. Então, antes de criticar um argumento, precisamos compreendê-lo completamente. Isso significa adiar qualquer julgamento ou conclusão até que tenhamos uma visão clara e objetiva do que está sendo dito. Por exemplo, antes de criticar uma opinião política que não concordamos ali momentaneamente, devemos pelo menos tentar entender por qual razão a pessoa pensa o que pensa. E enquanto a gente não entender isso por completo, enquanto isso não estiver claro, talvez suspender esse juízo, não é? Tentar entender e tentar adiar qualquer julgamento ou conclusão. Mas veja bem, isso é muito importante. Suspender o juízo é diferente de tolerar o intolerável, ou, em outras palavras, aceitar o inaceitável. Então, se a gente está num debate argumentativo ou numa deliberação do que fazer, e alguém vem e vem a defender a defesa, então isso não adianta suspender o juízo. Isso é intolerável, certo? Isso é inaceitável. Então, não é disso que a gente está falando, ok? É diferente de compreender, é diferente de aceitar. Bem, o outro princípio é a falibilidade do Shakespeare, onde seria uma abertura de mudança de opinião. Reconhecer que podemos estar errados é essencial em qualquer discussão. E esse princípio, ele nos lembra que as nossas crenças não são infalíveis e que devemos estar abertos a mudar de ideia quando confrontados com melhores argumentos ou evidências. Por exemplo, se consideramos uma pessoa que não acredita que existe consenso científico sobre mudança climática, porque ela acredita que o consenso só é possível dentro da perspectiva de análise de um único método científico, então ela tem que entender que, a partir do momento que é oferecida outras informações ou novas informações, ela aceitar essa falibilidade das nossas opiniões, entende? E isso, eu tô aqui a dizer, uma pessoa não acredita, mas isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com quem está a ouvir, então é isso. Ok? Passemos para o próximo princípio, que é a relevância argumentativa. Então, a relevância argumentativa se trata de quando os argumentos apresentados devem ser relacionados diretamente ao tema em discussão. Solana, ela divide esse critério, esse princípio, em duas partes. Uma é a máxima da consistência e validade lógica e o outra é da não vacuidade. A consistência e validade se trata da coerência, né, e da estrutura lógica, evitando contradições ou falhas de raciocínio. E um exemplo dessa consistência por exemplo, o atendimento na saúde pública. Vem alguém e diz: a saúde é importante para todos porque todos precisam dela. Isso não está consistente, percebe? É uma falha, não tem uma certa estrutura lógica, não está a dizer muita coisa. E a máxima da não vacuidade. As premissas devem contribuir com algo novo e relevante, não sendo meras repetições da conclusão. Por exemplo, preservar o ambiente porque o ambiente precisa ser preservado. O argumento, na máxima da não vacuidade, o argumento, esse não vacuidade faz referência ao vazio. Então, quando as premissas, elas são vazias ou
inexistentes, certo? Isso acontece muito em provas, quando o aluno não sabe o que responder e o professor pergunta alguma coisa e ele sabe a resposta final, mas ele não consegue encontrar as premissas para justificar aquilo. Então, o que ele faz? Repete tudo que está escrito na pergunta. Então, basicamente, é um exemplo meio bobo, mas que a princípio dá para entender aqui, ok? O próximo é a suficiência argumentativa. Um bom argumento deve oferecer provas e justificativas suficientes para sustentar a sua conclusão. Solanas também divide esse princípio em duas partes: a máxima da articulação conceitual e a máxima da potência dialética. A articulação conceitual se trata de saber o que o conceito significa e a sua aplicabilidade. E a potência dialética é considerar que o argumento deve ser bom, persuasivo e eticamente correto. Basicamente, a potência dialética para as Solanas está relacionada com a cogência para Johnson e Blair. O outro princípio é o princípio da clareza. Uma argumentação eficaz deve ser clara, objetiva e livre de ambiguidades. Se a mensagem não for compreendida, o diálogo perde o seu propósito. Então, a sugestão dela é fazer um esforço para que as premissas sejam claras para o público. E, por fim, o princípio da busca da verdade, onde o objetivo principal de uma argumentação deve ser alcançar a verdade e não apenas convencer o outro a qualquer custo. Isso significa agir com honestidade intelectual e evitar manipular informações para ganhar uma discussão. Então, basicamente é não distorcer dados ou informações simplesmente por ideologia. E aqui, então, a gente falta entrar no fator das intenções comunicativas. E para a gente entrar nisso das intenções comunicativas, vou voltar aqui à apresentação, porque a gente tem que chegar aqui nos tipos de diálogo. Por quê? Porque a intenção, ela diz respeito ao objetivo ou propósito dos agentes envolvidos na argumentação. Quando pensamos em intenção, também é comum ouvirmos dizer a intenção do falante, e isso vem das obras de Austin e Grice. E então aqui estamos a tratar não da intenção do falante, mas a intenção do agente que argumenta. E essa intenção do agente que argumenta está diretamente relacionada ao contexto. Por exemplo, num contexto de diálogo de persuasão, certo? Então, o contexto é de persuasão, logo a intenção vai ser de persuadir. E dentro de um ambiente racional, persuadir seria oferecer boas razões para sustentar uma conclusão. Há quem diga que a persuasão é a intenção principal da argumentação, é o cerne de toda a argumentação, principalmente essa persuasão racional, de proporcionar boas razões para sustentar uma conclusão. Por quê? Porque se isso não ocorre, a gente entra numa linguagem retórica, que é isso de convencer, né? Uma linguagem utilizada simplesmente para influenciar, seja através dos meios e seja através dos contextos. E nesse caso, quanto mais meios a pessoa tem para influenciar, mais fácil fica exercer a influência ou convencer o público. Depois nós temos o diálogo de deliberação, onde basicamente a intenção é deliberativa, né? O objetivo é deliberar e proporcionar. Para quê? Porque se o contexto de deliberação é articular argumentos em favor ou contra a conduta para uma decisão, então a intenção de deliberar deve estar associada a proporcionar razões para coordenar objetos e ações. E aqui entramos no diálogo de negociação, onde também a intenção é negociar. E, basicamente, o objetivo é a satisfação dos interesses das partes envolvidas para, no mínimo,
um acordo aceitável. Claro, existem outros contextos e outras intenções, mas o mais importante é entender essa dinâmica. E aí, vamos seguir aqui até o fim, aonde chegamos no fim mesmo do vídeo e acabamos vou compartilhar informações no fim do vídeo e, como eu sempre digo, ânimo com os estudos.